Bom, então, boa noite a todos. É uma honra, uma alegria nós iniciarmos mais um evento da Jornada de Debates pelo Plano Municipal da Primeira Infância, abordando aí, desde 2021, os temas ligados à primeira infância, com o objetivo de estimular, incentivar os municípios a fazerem seus planos, a buscarem políticas que sejam efetivas para essa fase da vida tão importante. Hoje nós temos aí o prazer de receber o Marcelo Couto Dias, agradecer muito o seu aceite ao nosso convite, Marcelo. Nós, como eu disse, né, nós estamos aí numa jornada que tinha uma intenção de ser, talvez, por alguns meses, mas já estamos aí há 3 anos e pouco realizando, né, porque realmente é uma luta bem longa e difícil, né, de levar essa pauta sempre e tentar iluminar essa pauta sempre para os gestores, né, para todas as lideranças aí interessadas em fazer a nossa sociedade cada vez melhor, né? Então, queria agradecer a presença de todos, dizer que este evento vai ser gravado, nós vamos disponibilizar a gravação. A Elo já colocou a gravação, né? Tá Já. joia. Nós vamos disponibilizar a gravação do evento no canal do YouTube do Projeto Afim, né? Como estão todos os outros eventos lá. E a gente sempre pede para o público poder colocar para a gente aí no chat de onde vem, quais são suas organizações, as suas lideranças, né? Para a gente poder saber, mapear, né? Ter uma ideia de onde vem o interesse, quais municípios estão envolvidos, é sempre importante para a gente. Bom, então eu vou passar a palavra para a Heloísa poder apresentar o nosso palestrante de hoje. Temos 2 palestrantes, o Pedro está um pouquinho de dificuldade, mas já acredito que logo, logo ele já vai conseguir entrar na nossa sala, no nosso evento. Heloísa? Obrigada, Michele. Uma boa noite a todos, os nossos participantes, em especial o Marcelo, nosso palestrante, que vai iniciar a nossa jornada na noite de hoje. Eu me chamo Heloísa, eu sou juíza da comarca de Boituva, juíza da infância, parceira do Projeto Afim, especialmente, né, nessas noites de jornadas, como a Michele falou, que já se realizam há 3 anos, sempre trazendo temas relacionados à primeira infância, com foco e vistas e o objetivo de inspirar os gestores, as pessoas que atuam no sistema de garantia de direitos, as famílias, a sociedade, na execução dos planos municipais, em todos os projetos, políticas públicas voltadas especialmente à primeira infância. Agradeço poder fazer parte disso e, nesta noite, contar com a presença dos nossos palestrantes, em especial com o Marcelo, a quem eu vou apresentar, para ouvir um pouco a experiência e, com certeza, aprender e ainda me inspirar para projetos que possam se desenvolver aqui na minha comarca, na minha comunidade. O Marcelo Couto Dias, ele é licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, é mestre e doutor em Família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica de Salvador, com estágio no Departamento de Sociologia da Universidade de Bolonha, na Itália. É secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar da Prefeitura de Osasco. Ele vai nos trazer a sua experiência, o seu conhecimento em programa de fortalecimento de vínculos. Muito obrigada novamente, Marcelo, por sua presença. Seja bem-vindo aqui entre nós. Boa noite, uma alegria estar aqui nesta noite com vocês. De início, eu gostaria de saudar, de cumprimentar e parabenizar, né, a doutora Michele, a doutora Heloísa, por essa iniciativa tão relevante, tão importante no contexto que a gente vive, né, de estimular e compartilhar boas experiências e boas práticas que possam inspirar municípios, organizações da sociedade civil e outros agentes públicos a implementarem medidas que, de fato, tenham a capacidade de fortalecer os vínculos familiares, melhorar as condições e a qualidade de vida das nossas crianças, né? Especialmente nessa fase aí tão importante que é a primeira infância. Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Também
alegria compartilhar aqui com tantas pessoas, né, interessadas no tema que estão aqui hoje, né? Então, saber também que a gente vai poder compartilhar essa experiência e, quem sabe, inspirar tantas outras pessoas, tantos outros municípios a implementarem medidas de fortalecimento da família e de melhoria das práticas parentais com vistas ao desenvolvimento integral de crianças no nosso país. Eu tenho uma apresentação que a gente vai, que eu vou compartilhar hoje com vocês. Como a doutora Heloísa mencionou, eu estou atualmente como secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar aqui no município de Osasco, e a secretaria foi recém-criada, então a criação da secretaria, ela está comemorando agora 2 anos, na realidade, depois de amanhã, comemora 2 anos de que foi criada a secretaria. Nesses 2 anos, nós viemos, entre as várias ações que são implementadas, nós implementamos 2 programas de fortalecimento da família e melhoria das práticas parentais. Um com foco na primeira infância e outro com foco na transição para a adolescência. Então, são os programas ACT, para educar crianças em ambientes seguros, que eu vou falar de forma mais detalhada sobre ele hoje. E o outro programa é o programa Famílias Fortes, que é um programa para famílias com filhos de 10 a 14 anos, que não será hoje o foco da nossa atenção. Mas os 2 programas têm o mesmo objetivo, difere a faixa etária das famílias que são atendidas, a faixa etária dos filhos das famílias que são atendidas, né? Então, enquanto o programa ACT é um programa que tem foco no fortalecimento da família e na melhoria das práticas parentais para crianças na primeira infância, o programa Famílias Fortes tem esse mesmo objetivo, mas o foco é famílias com filhos de 10 a 14 anos, né? Então, são 2 fases bem importantes e a gente já vem implementando esses programas desde o 2º semestre de 2023, então é isso que a gente vai compartilhar aqui, a experiência com vocês nesta noite. Doutora Heloísa, a gente consegue projetar a apresentação? Sim, eu vou selecionar aqui e você me fala. Ok. Só um minutinho. Ótimo. Então, já pode passar para o 2º slide, por favor. Tá, me avisa se passou. Passou. Passou? Sim. Então, a secretaria, como eu falei, ela foi criada em 25 de abril de 2023, né, e ela tem por finalidade o aprimoramento da atuação do poder público em relação às famílias, tendo em vista aquela especial proteção de que fala a Constituição de 1988. Né? Então, a gente sabe que essa especial proteção que o Estado deve conferir à família, né, de acordo com o artigo 226 da Constituição, ele se concretiza de diferentes formas. Então, quando a administração pública faz políticas de habitação, ela está garantindo uma especial proteção do Estado para a família, quando faz políticas de educação, de saúde, de segurança, né? Então, são diversas políticas. Porém, muitas vezes, não há uma coordenação adequada entre essas políticas para pensar o foco nas famílias, ou seja, para pensar o impacto familiar, né? A gente avalia muito, já temos décadas avaliando, por exemplo, o impacto ambiental das políticas. Então, toda vez que a gente vai fazer uma política, a gente tem que mapear o impacto ambiental, né? Então, se a gente vai construir uma estrada, a gente tem que ver o impacto ambiental. Se a gente vai construir novas edificações, a gente tem que avaliar o impacto ambiental. Só que a gente não avalia o impacto familiar das políticas, né? Ou seja, qual o impacto que as políticas e programas realizados pela administração pública têm sobre os vínculos familiares. Então, um dos objetivos da Secretaria da Família é favorecer essa melhor coordenação entre as políticas públicas, com foco na inserção de uma perspectiva de família nas diferentes políticas e na avaliação do impacto familiar dessas medidas, porque muitas das medidas das políticas podem ter impactos que não são impactos positivos em termos de vínculos familiares, né? Então, a secretaria tem essa finalidade, ela atua muito em coordenação, em articulação com as demais secretarias, dentro dessa perspectiva de favorecer uma maior integração das políticas. E aí uma das questões que a gente faz, que a gente realiza, né, é justamente
o foco no fortalecimento da parentalidade no âmbito de outras políticas. Como vocês vão ver aqui, nesse caso, a gente tem uma integração muito direta com a educação. Pode passar o próximo slide. Então, como eu falei, a Constituição fala da especial proteção do Estado e também fala no artigo 220. Eu tenho a impressão que ele travou. Travou um pouquinho, sim. Ele já estava, o vídeo já estava. Oscila às vezes, né? Consegue me ouvir? Sim, Ah, ótimo. só Então, não estou te vendo. Não sei se as outras pessoas te veem. Também não vejo. a minha câmera está aberta aqui. Vou fechar e abrir novamente e ver se aparece. Está aparecendo? Não, não apareceu. Estranho. Aqui Podemos sugerir que saia e ingresse novamente, ou siga sem a imagem. Ok. Eu vou sair e vou entrar novamente para ver se a gente consegue. Tá bom. Marcelo, nos ouve? Tô convertendo ele para apresentador aqui. Já vai conseguir. Sim, Ótimo. voltou. Agora conseguem Está com a gente. me ouvir e ver? Sim. Sim, sim. Então, quando a gente fala dos direitos da criança, a gente fala de um dever da família, da sociedade e do Estado, né? Então, os programas que atuam na promoção da parentalidade, eles justamente têm como foco favorecer o cumprimento desses deveres por parte das famílias, né? Então, ajudar as famílias a assumirem as suas responsabilidades, estarem aptas para desempenharem bem as suas funções, né? Isso está no âmbito daquilo que prevê diversos documentos internacionais, como, né, a Convenção sobre os Direitos da Criança, que reconhece essa necessidade das crianças de crescerem num ambiente familiar, num ambiente marcado, que seja um ambiente de felicidade, de amor e compreensão, como a gente vê no preâmbulo aí, no próximo slide, por favor. Então, o preâmbulo já da convenção fala isso, né, que a família é um grupo fundamental, um ambiente natural para o crescimento e bem-estar dos seus membros, particularmente das crianças, e por isso precisa da assistência necessária para que ela assuma plenamente as suas responsabilidades. E a mesma convenção reconhece que a criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento da sua personalidade, deve crescer no seio da família e que a família precisa ser um ambiente de felicidade, amor e compreensão. Então, toda vez que a gente está falando de promoção de práticas parentais adequadas, nós estamos falando do apoio para que essas famílias, para que todas as famílias possam ser, de fato, este ambiente. Pode passar. O Estatuto da Criança e do Adolescente também, recentemente, né, em 2022, acrescentou aí, foram acrescentados alguns incisos aí no artigo 70A, que trata da prevenção da violência, e entre esses incisos tem o inciso 12, que fala justamente da necessidade de programas educacionais de fortalecimento da parentalidade positiva, né? Então, o termo começa a comparecer, né? O termo da parentalidade começa a comparecer também na legislação, né? A primeira
a primeira vez que ele aparece, no caso do Brasil, aqui foi em 2014, numa orientação do CNJ, que justamente falava das oficinas de parentalidade, mas estava associada muito com a ruptura da conjugalidade, né? Então, parecia que quando a conjugalidade acaba, começa a parentalidade, mas a parentalidade não começa somente quando acaba a sociedade conjugal, né? Pelo contrário, ela existe sempre, né? E aí, nos últimos anos, aqui em 2022, aparece o termo no ECA, e em 2024, no ano passado, a gente teve Travou novamente. Conexão dele que não está. Muito bem, Marcelo, me ouve? Estou te ouvindo. Voltou aí? Novamente, né? A imagem ela embaçou e travou. Agora te ouvimos, porém não te vemos. Que estranho. Eu tenho a impressão que é a internet que está oscilando, né? Deixa eu tentar aqui. Eu penso que vai Voltou ter. agora? Não, eu acho que vai ter que usar a mesma Estratégia. estratégia. Vamos ter que reingressar. Vamos aguardar. Pronto, está de volta. Voltamos. Espero que agora a gente consiga. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, como eu falei, né, então em 2024 a gente tem a lei que estabelece a parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégia de prevenção à violência e coloca como uma política de Estado, né, a ser observada no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Então, isso é importante para a gente entender que temos uma obrigação, né, um mandato legal para promover as práticas parentais positivas, né? A administração pública faz tudo que a lei não proíbe, mas a empresa privada faz tudo que a lei não proíbe, mas a administração pública precisa fazer tudo aquilo que a lei determina, né? Então, a gente tem uma determinação reforçada, já tínhamos no ECA, né, no artigo 70A, no inciso 12, e agora a gente tem a Lei 14.826. Então, é nesse sentido, é dentro desse quadro que a Prefeitura de Osasco, então, começou a implementar os programas de fortalecimento da família e melhoria das práticas parentais. Pode passar, por favor? Por que isso é particularmente importante nesse momento que a gente vive? Porque, infelizmente, a gente assiste um crescimento da violência contra a criança e adolescente no Brasil, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Isso é notícia, mas não é só notícia, é também dados de notificação. Pode passar o próximo slide, né? Então, aqui, só um dado para a gente também não gastar muito tempo, né? Isso aqui são as notificações dos casos de violência contra crianças de 0 a 4 anos, né? Então, eu trouxe aqui o gráfico tanto do Brasil quanto de São Paulo, né? Nós temos dados aí de 2010 até 2022. E, infelizmente, o desenho aí do gráfico é um desenho de crescimento. A gente tem uma queda ali por volta do ano de 2021, mas essa queda, na realidade, é uma queda na notificação por conta da pandemia. Depois a gente assiste um grande crescimento aí a partir de 2021 e 2022, né? Então, esses dados são dados que exigem, que demandam uma atuação. Pode passar, por favor? E aí, nesse sentido, o que a gente vê, qual é a relação disso com a questão da parentalidade, né? As pesquisas mostram que existe uma ligação entre o estilo parental e os comportamentos das crianças com impactos no campo educacional, comportamentos de risco, uso de álcool e outras drogas, a saúde mental e física e, posteriormente, envolvimento em comportamentos violentos, envolvimento em situação de conflito com a lei, né? Então, ou seja,
As práticas parentais não só podem prevenir, proteger as crianças contra a violência, como também tem repercussões ao longo da vida dessa criança e quando ela chega também na adolescência. Ou seja, então investir na parentalidade já nos primeiros anos de vida, na primeira infância, a possibilidade de prevenirmos a violência naquela etapa, mas também de favorecermos um desenvolvimento saudável para essas crianças até que elas cheguem na vida adulta. Pode passar o próximo slide. Só para dar um exemplo disso, aqui é um estudo longitudinal que foi feito nos Estados Unidos. Eles acompanharam ao longo de 30 anos aí, um grupo considerável de pessoas, né? Então, para avaliar vários desfechos em termos de desenvolvimento. Eles conseguiram prever quais crianças que abandonariam a escola com a precisão de 77%, utilizando apenas uma variável, a qualidade dos cuidados até os 42 primeiros meses, né, de vida, né? Ou seja, provavelmente antes de muitas dessas crianças entrarem na escola, né? Então, a qualidade dos cuidados nos 42 primeiros meses, ele impactou, né? Ele permitiu prever quantas dessas crianças iriam abandonar, né, a escola, né, no caso no ensino médio lá, né, na high school, né, com 77% de acerto, né? Então, muito antes das crianças começarem a frequentar a escola, eles já conseguiram prever essa possibilidade, né? Então, a probabilidade era maior quando os pais eram negligentes ou desinteressados. Então, o comportamento negligente foi identificado aí como um dos principais fatores de risco para abandono escolar. Pode passar? Então, isso está dentro desse quadro aqui dos estilos parentais, né, que mostram aqui, que categorizam aqui as estratégias e as interações parentais dentro desses 4 níveis aqui, que combina a exigência com a responsividade, né? Então, seja a exigência, a supervisão, definição de regras, de limites, etc., e a responsividade, o apoio emocional, diálogo, incentivo, encorajamento. Então, os estilos são 4, né? Que isso já vem sendo utilizado, esse quadro dos estilos parentais já vem sendo utilizado há bastante tempo. E quando você combina muita exigência com muita responsividade, a gente tem um estilo parental autoritativo, uma parentalidade exercida com autoridade. Quando a gente tem muita exigência com pouca responsividade, um estilo autoritário. Quando tem muita responsividade com pouca exigência, o estilo permissivo. E quando tem simultaneamente pouca responsividade e pouca exigência, o estilo negligente, né? Então, aqui, o que isso tem a ver com o desenvolvimento das crianças? Os melhores desfechos estão associados ao exercício de uma parentalidade com autoridade, né? Então, o estilo parental autoritativo, ele é um preditor importante para diversos comportamentos positivos, desde de uma melhor saúde mental até um melhor desempenho acadêmico, menos envolvimento em atividades em comportamentos de risco e assim por diante. Então, os programas, em geral, eles focam em difundir estratégias parentais que ajudem os pais a assumirem um estilo sempre mais autoritativo e abandonar esses outros três estilos, que cada um deles comporta um maior risco de prejuízo ao desenvolvimento. Pode passar? Então, dentro desse quadro, né, concebendo a necessidade de implementar programas de parentalidade baseado em evidências, a gente, então, procurou programas baseados em evidências, programas com já avaliação de efetividade realizada, e chegamos aí, a partir de uma indicação do Inspire, né, que é esse manual que foi capitaneado aí pela OMS, Unicef, várias outras organizações, que propõe 7 estratégias para pôr fim à violência contra as crianças, né? E uma dessas estratégias, indicadas aí pelo P, né, de um acrônimo aí, né, o Inspire, né, esse P,
ele justamente recomenda como uma das estratégias a capacitação e apoio para pais, mães e cuidadores oferecidos por meio de grupos nas comunidades. E aí ele cita explicitamente o programa ACT, né, aqui no nome em inglês, ACT Raising Safe Kids, que é o programa ACT para educar crianças em ambientes seguros que nós temos aqui. Então, a partir dessa indicação, dos resultados positivos que ele já tinha demonstrado, né, como a gente pode ver aí na imagem, né, se mostrou eficaz ao reduzir em até 50% o uso de práticas disciplinares severas. Então, a partir disso, a gente optou por implementar o programa no município de Osasco. Pode passar. Então, o que é o programa? É uma metodologia de prevenção da violência para pais, mães ou responsáveis por crianças de 0 até 8 anos. No nosso caso, a gente foca crianças, pais, mães responsáveis de crianças de 0 a 6, por meio do fortalecimento da família e do desenvolvimento das competências parentais. O programa foi desenvolvido pela Associação Americana de Psicologia e é recomendado, como a gente viu no slide anterior, pela Organização Mundial da Saúde. Atualmente, ele já é aplicado, além do Brasil, em outros 16 países. Pode passar. Slide? Passei. Você está vendo? Opa, Principais resultados. Isso. Então, as avaliações, então, mostram a melhora das práticas parentais dos participantes, uma melhora do estilo e comportamento parental, um aumento do monitoramento das mídias eletrônicas e uma melhora das práticas de regulação emocional, comportamental, disciplina positiva e comunicação. Então, esses são os resultados das avaliações de efetividade realizadas com o programa. Pode passar? Então, a estrutura do programa, ele tem uma sessão semanal, são 8 sessões, 8 encontros, cada um desses encontros tem uma duração aproximada de 2 horas, né? Então, é um programa que se desenvolve ao longo de 2 meses. E aí, como que a gente faz aqui, né? Então, a nossa estratégia de implementação, a gente realiza 4 ciclos ao longo do ano, considerando que são 2 meses a aplicação. Então, a gente faz 4 ciclos acompanhando os bimestres escolares, né? Então, março e abril, maio, junho, depois agosto, setembro, outubro e novembro. Então, ao longo do ano são 4 ciclos. Em cada um desses ciclos, a gente implementa o programa em aproximadamente 20 creches ou escolas municipais de educação infantil. Então, a gente tem 2 possibilidades de horário para a oferta, ou no início da manhã, no momento em que as crianças chegam na escola, né, no período de 7h30 até 9h30 da manhã, ou no final da tarde, para acompanhar o horário em que as crianças saem da escola, né, da creche, das 14h30 às 16h30. Então, os pais, eles escolhem qual horário que é mais adequado para eles, né? Então, a gente oferece sempre as 2 possibilidades e oferece naquele horário que for mais adequado, que for a preferência da maior parte das famílias que se decidiram a participar do programa. Pode passar. Então, a metodologia ela é participativa, é muito pautada em trocas de experiências, tem um caderno de atividades que todos os pais recebem, né? Então, o município produz e disponibiliza para os pais, tem recursos audiovisuais, né? PowerPoint, tem vídeos, tem apresentações, e tem algum material pedagógico que é utilizado, como cartolinas, giz de cera, massa de modelar. Ele é muito realizado a partir de dinâmicas de grupo, dramatizações, e tem sempre exercícios para casa, né? Então, os pais sempre eles levam atividades para fazer em casa, para consolidar aqueles aprendizados, aqueles temas que foram abordados na reunião. Esses são os temas do encontro, são 8 encontros, mais uma reunião prévia de apresentação, né? Então, são esses os temas, e eu vou passar rapidamente sobre cada um deles aí nos próximos slides. Então, a seção 1, o tema é compreenda o comportamento do seu filho, né? Então, o objetivo é ajudar os pais ou responsáveis a aprender elementos básicos de desenvolvimento infantil, né? E como responder adequadamente aos comportamentos dos filhos, né? Então, aqui eles aprendem a questão da importância de aprender sobre o desenvolvimento, o que é esperado da criança em cada fase da vida. Então, ele vai desde do nascimento até 8 anos. Então, o que se espera das crianças, quais os desafios, como lidar com eles.
comportamentos difíceis das crianças, o conceito de reação e resposta, né? Então, os pais podem responder aos comportamentos dos filhos ou podem reagir, né? Então, eles aprendem essa diferença, as necessidades básicas das crianças pequenas. Então, eles abordam todas essas temáticas. Pode passar. Então, o encontro 2, o objetivo é ajudar os pais a entender como as crianças podem estar expostas à violência e as consequências que isso vai ter na vida dela, né? Então, eles aprendem sobre os tipos de violência física, verbal, sexual, a negligência, o que as crianças pequenas aprendem com a violência, os fatores de risco para a violência, os pais entenderem que existem fatores sociais, comunitários, relacionais e mesmo individuais, né, que podem favorecer a violência, os tipos de agressão, então agressão instrumental e relacional, as consequências da violência, as consequências da violência física, da violência psicológica, qual o impacto disso no desenvolvimento, como que as crianças se envolvem com a violência, né? Porque elas podem ser agressores, podem ser testemunhas e podem ser vítimas da violência, né? Então, tudo isso é refletido no encontro 2. Encontro 3, aí o tema é como os pais podem entender e controlar a raiva, né? Porque para que eles não usem de violência, então ajudar os pais a aprender a controlar e lidar com a raiva, então eles aprendem esse modelo Repense aqui, e aí eles refletem sobre isso e aprendem a usar esse modelo aqui, essa roda dos sentimentos, então são ferramentas que eles vão usando nos encontros. Próximo. Na seção 4 é como entender, né, e ajudar as crianças quando as crianças sentem raiva, e aí eles também aprendem um modelo para lidar com isso, que é o modelo ideal. Então, o modelo para os pais é o modelo Repense, o modelo para os filhos é o modelo ideal, né? Então, cada uma dessas letras aqui é um acrônimo também, ideal, né? Então, cada uma delas identifica aqui uma palavra, né? Então, quando as crianças se envolvem em conflitos, né? Então, ensinar as crianças a resolverem os conflitos, né? Então, esse é o tema aqui da seção 4. Na seção 5, então, é o tema sobre os meios eletrônicos de comunicação. Então, eles aprendem aqui, o objetivo é ajudar os pais a entenderem o impacto das mídias eletrônicas, né? Televisão, celular, videogame, né? E dar opções sobre como reduzir a exposição das crianças a essas mídias, né? Então, os pais aprendem sobre a exposição, sobre o impacto das mídias, né? O impacto que as mídias eletrônicas têm no desenvolvimento das crianças, como reduzir o impacto na vida das mídias, né? Por que se permite, né, tanto tempo com as mídias eletrônicas, o que as famílias deveriam ensinar as crianças pequenas sobre a mídia eletrônica. Então, é uma sessão muito importante, cada vez mais importante, né, porque é um problema que afeta crianças em todos os contextos, em todas as classes sociais. Então, os pais, basicamente, nessa sessão, eles aprendem que duas coisas devem ser analisadas: o tempo e o conteúdo. Os pais devem zelar para que as crianças fiquem pouco tempo nas mídias eletrônicas e tem que zelar pelo conteúdo que elas estão expostas. Às vezes os pais acham que a questão é só o tempo, ou às vezes é só o conteúdo. Então, mesmo conteúdos bons durante muito tempo têm repercussões negativas para o desenvolvimento das crianças. Próximo slide. Então, a seção 6 é uma das sessões mais importantes do programa, que é a disciplina e estilos parentais. Então, o objetivo é ajudar os pais a entender que a forma como eles educam seus filhos tem impacto sobre o comportamento deles ao longo de toda a vida, né? Então, aí eles aprendem aqui o que é ser pai e mãe, quais são os estilos parentais, aqueles que a gente tinha visto lá, o estilo parental com autoridade, o autoritário, o permissível, o negligente, a diferença entre disciplina e punição, né? Como que a importância de estabelecer consequências para os comportamentos inadequados, mas evitar as punições, sobretudo punições físicas e psicológicas, consequências do uso da punição, né, para disciplinar crianças, os efeitos, os pais aprendem sobre isso. As crianças precisam de disciplina, mas não precisam de serem punidas, precisam ser disciplinadas e não punidas. Né, os efeitos de longo prazo da punição física severa, né, então tudo isso é tema da seção 6. Seção 7 é disciplina para comportamentos positivos. Então, aqui o objetivo é ensinar os pais como prevenir comportamentos difíceis e como usar formas positivas de disciplinar as crianças, né? Então, opções de disciplina positiva. Então, o que você pode fazer, já que já percebeu que
que os gritos, os xingamentos, as agressões físicas, etc., elas não são benéficas, ou seja, como que você pode estabelecer disciplinas e consequências e promover comportamentos adequados, né? Então, as opções de recompensa, né, para as crianças em idade escolar ou na idade pré-escolar, e aí tem a roda ACT das opções de disciplina. Então, os pais usam aí essa roda aí que tem várias opções de disciplina, o que você pode fazer diante dos comportamentos difíceis. Seção 8, então, o objetivo da seção 8 é um pouco fazer uma síntese disso, e o tema é leve o programa ACT para a sua comunidade. Então, o objetivo é ajudar os participantes a se dar conta do que aprenderam com o programa. Marcelo, nos ouve? Oi, voltou. Fazer com que esse conhecimento chegue para outras famílias também. Conseguem me ouvir e ver? Sim, sim. Que bom. Prosseguiu. Ótimo. Então, seguindo aí. Então, para favorecer a participação das famílias, né, e, sobretudo, para que a gente possa atrair um maior número de famílias, a gente tem uma série de incentivos, porque o que acontece com esses programas? Em geral, quando a gente convida, as famílias que se predispõem a participar são aquelas que, em geral, já têm uma sensibilidade para o tema. Então, o nosso desafio é como trazer para o programa aquelas famílias que estão mais distantes desses comportamentos que o programa quer promover, né? Então, para isso, a gente usa incentivos, né? Sorteios de brindes durante as sessões. Então, toda reunião tem sorteios de pequenos brindes, tem um lanche que é oferecido para a família. Como a gente prioriza atender famílias em situação de vulnerabilidade, famílias inscritas no cadastro único, né? A gente também, como uma espécie de bônus pela família ter participado, elas recebem uma cesta básica para aquelas famílias que participam de pelo menos 6 das 8 sessões, como uma espécie de incentivo, e também tem uma cerimônia de entrega de certificados que a gente realiza ao final de cada ciclo. Inclusive, amanhã a gente vai ter a primeira cerimônia de entrega de certificados desse ciclo, desse primeiro ciclo de 2025, né? Então, é um pouco a estrutura. Aqui são os pais participando dos encontros, né? Que as reuniões aqui, então elas sempre estão fazendo atividades, essa é a dinâmica do programa. Então, aqui são alguns registros aí do programa acontecendo. Pode passar. Aqui alguns depoimentos, né? Aqui são falas das mães que elas escrevem numa avaliação que a gente entrega ao final de cada reunião, e elas falam um pouco de como está sendo o programa, né? Então, ajuda na ampliação da perspectiva dos diferentes tipos de violência, sem perceber, às vezes, somos violentos de forma verbal, e a atividade de hoje, com certeza, vai auxiliar na mudança desse comportamento. Uma outra fala, ajudou a melhora do convívio, a comunicação, parar de gritar e aprender a conversar mais com meus filhos. Aprendi a ser uma mãe com autoridade. Antes eu era autoritária, né? Então, ela já mobilizando os conhecimentos do próprio programa aqui. E aí, aqui é o mapa da cidade de Osasco, e aqui é um pouco a distribuição dos lugares onde a gente já aplicou o programa, né? Então, esses lugares em branco é onde não teve ainda turmas do programa, os lugares mais escuros é onde a gente teve mais famílias atingidas, os lugares mais claros, menos famílias atingidas aqui. Então, é um mapa de calor sobre onde a gente já chegou, e o nosso objetivo é escurecer esse mapa todo aí. Essas são as creches e CMEs em que nós já realizamos pelo menos uma turma do programa. Pode passar. Então, foram 5 ciclos até o momento, 352 pessoas já foram certificadas, 1.671 pessoas foram alcançadas aqui, né? Ou seja, considerando os membros da família, a média de satisfação das famílias é de 4,7, né? Numa avaliação que eles fazem de 1 a 5 a cada encontro. Era isso, muito obrigado, né, pela oportunidade de compartilhar essa experiência com vocês, e fico à disposição caso tenham dúvidas, considerações aí. Heloísa, quer falar primeiro? Pode falar, pode falar.
Não, parabenizar o Marcelo, né, por esse trabalho que está sendo realizado em Osasco. Meu Deus. Ouvi um pouco Meu desse... Deus. Estão me ouvindo? Sim. Então, ouvi um pouco desse trabalho quando eu estive em Osasco, no evento da Secretaria da Família. Ali já me chamou a atenção a sua dedicação por essa causa, né, dos cuidados da família, não só por estar na secretaria, mas que me pareceu aí já vem uma história, né, uma trajetória profissional com essa preocupação. Então, parabéns, Marcelo, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. A gente precisa de mais programas voltados à parentalidade, isso é essencial, né, para o desenvolvimento infantil, para desenvolvimento cerebral, para a primeira infância. Eu acho que quando o gestor toma consciência do quanto ele pode evoluir o seu espaço, né, de trabalho, o município, a transformação acontece de uma maneira muito rápida, né? Você vê que esses 13 meses, né, que você falou, 13 meses, em 13 meses, quanto vocês já escureceram do mapa? E vamos fazer aí votos para que vocês consigam alcançar cada vez mais, né? Porque as famílias precisam, todas as famílias precisam, em alguma medida, menos ou mais, todas precisam, né? Porque a parentalidade, a maternidade, paternidade é um desafio de todo mundo, ninguém tem uma bola de cristal, né? E quanta coisa a gente traz da vida pessoal, quanta coisa a gente aprende ali na prática, precisa desenvolver confiança nas ações que faz, né? Então, ter esse norte do que a ciência já nos trouxe é muito importante, né? Então, a gente precisa realmente aproveitar o que a ciência nos traz hoje, para justamente a parentalidade ser cada vez mais saudável, né? Nós não tínhamos isso, não tínhamos esse conhecimento, né? Há algumas décadas atrás. Hoje já temos, então, o desafio é aplicar, né? É aplicar e levar as famílias essa experiência, não só a ciência, mas a experiência, a experimentação mesmo. E essa reflexão, né? Por meio dessa, eu lembro do evento que a Maria Beatriz Linhares fez com a gente, foi o último evento que nós fizemos, até falamos do seu trabalho nele, e ela comentou desse exercício de reflexão sobre a sua conduta, né? Não é que no trabalho vai ter uma orientação direta sobre o que você tem que fazer, não. Você vai refletir sobre o que você está fazendo, e aí construir um raciocínio do que pode ser melhor, né? Então, eu acho que essa metodologia é muito válida, muito mais do que simplesmente uma palestra, um conselho, é uma política, né? Uma política. Então, parabéns, né? A Heloísa, não sei se quer comentar, acrescentar alguma coisa. Parabéns, Marcelo, obrigada. Eu me recordei também dos aspectos que a doutora Maria Beatriz colocou sobre o senso de competência, né, que as famílias acabam assumindo de si mesmas, né, e quanto isso é um grande ganho, né, para todos esses objetivos que a gente tem na política para a primeira infância, né. Mas eu acho que as perguntas a gente vai deixar para o final, tem algumas perguntas após as duas exposições, né? Isso, vamos deixar para o final. Então, nós vamos passar. Quer apresentar o Pedro? Elô? Posso apresentar também. Então tá, obrigada, Marcelo. Daqui a pouco a gente retoma com as perguntas. Obrigado. Deixa eu só parar de destacar. Receber o Pedro. Pedro, boa noite. Só precisa ligar o microfone aí na tela, o ícone do microfone. Tá. Okay, boa noite. Como estamos? Estamos bem, seja bem-vindo. Obrigado. Desculpem pelo atraso. Sem problemas. O Pedro Ivo Viana Moura, ele é fundador do Instituto Primeira Infância Plantar Amor, o PIPA, e membro do grupo de trabalho Primeira Infância do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, vinculado à Presidência da República, fundador e diretor
da Viana Moura Construções, e hoje aqui presente, nos prestigiando com as suas experiências desse projeto, o projeto PIPA, Primeira Infância, Plantar Amor. Seja bem-vindo, Pedro, a palavra é sua. Então, pessoal, boa noite a todos. Vou contar um pouco da história que vem nos aproximando da primeira infância. Meu primeiro contato, digamos assim, o gatilho para essa minha jornada na primeira infância foi um contato aqui na Prefeitura do Recife, que é de onde sou e onde moro. Foi a partir de um compartilhado secretário de Educação falando sobre a falta de creche na escola. Isso nós estamos falando de volta de 6 anos atrás. E eu saí lá da prefeitura, reflexivo, pensando o que é que podia fazer. E aí, a princípio, eu cheguei a pensar em construir ou ajudar na construção de uma creche, mas aí depois achei que não ia ter impacto como nós precisamos coisas de mais impacto, haja vista a quantidade de crianças que requerem orientações, melhores orientações parentais. Aí, a partir dessa reflexão, nós decidimos começar a montar um trabalho de visitações. Como a Heloísa já falou, nós temos uma construtora, é uma construtora de habitação social, voltada para o social, e temos um contingente de pouco mais de 1.000 funcionários, né, com uma quantidade grande de pedreiros e serventes, né? E aí nós optamos por fazer um trabalho de visitações às casas dos nossos funcionários. Fizemos um pequeno trabalho de identificação dos colaboradores nossos em uma das cidades onde a gente opera, em que nós procuramos assim, primeiro nós definimos um corte de crianças de 0 a 3 anos, e aí formamos uma pequena equipe de colaboradoras, de pessoas da área social, para fazer as visitas. E começamos o trabalho visitando orientações parentais, basicamente nas linhas da orientação à alimentação, socioemocional e também de saúde, acompanhando as vacinações, orientações às mães, basicamente, algumas. E aí as coisas foram avançando e nós vimos que, realmente, numa certa ocasião, a gente estava visitando uma obra, e aí perguntamos a um grupo de pedreiros que pedindo para parar um pouco o trabalho e conversar. Olha, como é que vocês se sentem trabalhando aqui na empresa? Aí um deles disse, eu me sinto muito bem, a gente faz uma casa para famílias que não têm casa, recebemos o nosso salário em dia, e, além disso, enquanto nós estamos aqui trabalhando, a empresa manda uma pessoa na nossa casa para ajudar a minha esposa a criar, né, melhor o nosso filho. Então, isso foi uma resposta a partir de uma pergunta aberta, não foi uma coisa específica, e com essa resposta específica, que eu me lembro até hoje, há cerca de 6 anos atrás, a gente se convenceu que estava no caminho certo, no caminho de ajudar as famílias dos nossos colaboradores a cuidar melhor da primeira infância. O nosso recorte foi de primeiríssima infância, nosso trabalho é de 0 a 3 anos, e aí a gente continuou pedindo, nos apoiamos no RH da empresa, fazendo uma pesquisa
mais ampla do grau de satisfação dos colaboradores em relação ao programa e foi confirmado uma importância muito alta ao que a gente estava fazendo. E aí a gente já foi ampliando, identificamos que nós tínhamos cerca de 250 funcionários, famílias com crianças na primeiríssima infância, que é o nosso objeto de apoio, foco, e fomos aumentando. Quando chegou mais ou menos no final de 19, a gente começou a sentir que não ia dar conta de atender a todo o nosso contingente com visitações nas casas. Nós temos, por exemplo, em uma das cidades, nós temos colaboradores que moram numa região, em cidades circunvizinhas, e à medida que a gente estava aumentando a quantidade de pessoas, estava aumentando o desafio da gente conseguir chegar lá nas casas das pessoas, em visitas que nós tínhamos definido inicialmente a cada 3 semanas. E aí a gente fizemos um grupo de trabalho para repensar, redesenhar o trabalho, o projeto. E aí decidimos por montar um programa por WhatsApp, aliás, digital. Nós queríamos, digamos assim, atingir a todos os nossos colaboradores. Estava tendo dificuldade em uma cidade e a gente queria ir para 5, 6 cidades que nós construímos. E aí, a princípio, o programa digital, nós criamos uma plataforma, a ideia era que o pessoal entrasse na plataforma, e na plataforma a gente tivesse o conteúdo de orientações, as diversas trilhas de acesso e de aprimoramento das orientações relativas à paternidade, à parentalidade. E aí não funcionou. Funcionou foi quando isso foi no final de 19, que a gente estava reaprendendo, e aí entrou a pandemia, e aí a gente descobriu que por WhatsApp a coisa funcionava bem. Então, aquelas garotas, as meninas que faziam visitações físicas, nós criamos um time de retaguarda, né, com orientações, de novo, nas 3 dimensões de alimentações socioemocional e saúde, cuidando dos mesmos itens que a gente cuidava, porém de forma digital, né, com conexão por WhatsApp. E aí houve uma coisa interessante, à medida que a gente continuava tendo feedback positivo, eu conversando com um amigo empresário do ramo de supermercados, que tem também um contingente de funcionários bastante substancial, eu disse, olha, nós estamos tendo um retorno, um feedback muito positivo da nossa contribuição para os nossos colaboradores, está fortalecendo muito o vínculo dos nossos funcionários com a empresa. Só, olha, a minha sugestão é que você pense em algo similar. Aí ele disse, olha, Pedro, eu não posso fazer, o meu ramo é uma competição muito grande, eu não posso tirar a atenção do meu negócio, da atividade principal, mas me preste serviço. Aí, nessa ocasião, eu disse a ele, olha, deixa a gente completar 100% do atendimento aos nossos colaboradores e a gente volta aqui para bater na sua porta e lhe oferecer o serviço que você acabou de dizer. Paralelamente a isso, eu tinha começado com atividade no meu próprio CPF, as meninas eram pagas por nós, pessoa física, e a gente achou que devia ter um CNPJ. A princípio,
nós criamos uma empresa que chamou-se Pipa, mas logo depois a gente viu que era uma área muito mais para uma ONG, muito mais para uma associação do que para uma limitada. E aí transformamos a empresa numa associação, instituto, e conversamos com o nosso amigo, né? E ele disse, olha, eu vou levantar quantas crianças nós temos. Levantou, ele tem mais de 100 crianças, mais de 100 famílias com crianças na empresa dele. Então, nós já tínhamos, acho que por volta de 230 das nossas. E aí fomos atendendo as famílias dele gradualmente, passo a passo, loja por loja. E, enquanto isso, a gente ia crescendo na retaguarda. Nós criamos também um corpo de voluntários, médicos, enfermeiros que prestam serviço, que dão orientações mais específicas para demandas que as nossas colaboradoras percebem num contato por WhatsApp. Uma mãe pode ter um desafio maior, uma criança com um desafio que esteja além da nossa possibilidade de ajudar por WhatsApp. Então, nós criamos também um convênio, além dos médicos, enfermeiros, voluntários, um convênio com o hospital aqui da cidade, grande hospital público, que atende também pelo INSS, e nós fazemos, algumas vezes, o link entre a família e um médico desse hospital, às vezes uma consulta por WhatsApp também, ou uma consulta, a gente ajuda na marcação da consulta à criança, né, no hospital pediátrico. Então, aí nós fomos aumentando, contactando outras empresas. O programa tem um ticket, é um programa pago. Nós recebemos R$100 por mês por criança. Nós recentemente atingimos a marca de 1.000 famílias, 1.000 crianças, 1.000 famílias atendidas, mais de 1.000 crianças, porque algumas famílias têm mais de uma criança na primeiríssima infância. E o programa continua crescendo. A nossa grande busca é que o Instituto tenha sustentabilidade econômica. Ainda não é o caso, que a gente recebe ainda não cobre os custos integralmente, mas nós estamos visualizando atingir um ponto de equilíbrio em mais uns 2 anos, e aí isso dará uma sustentabilidade econômica também ao Instituto. Então, basicamente, assim, de uma forma muito rápida. Aí, bom, o que aconteceu também, em paralelo, foi que a empresa, a própria construtora, a causa da primeira infância foi contaminando a diretoria, os gerentes, e passou-se a se falar de primeira infância da mesma forma que se fala da construção de uma casa, né? Mesmo carinho, com o mesmo amor, o mesmo cuidado. E aí a gente, paralelamente, estava mudando o modelo de construção de loteamentos abertos para condomínios fechados, o mesmo público-alvo. Nós trabalhamos para famílias 2 salários mínimos de renda familiar. E aí inauguramos, no comecinho desse ano, o primeiro condomínio fechado de habitação social. Aí, nesse condomínio, o pessoal da nossa engenharia, da nossa arquitetura, fez um modelo muito generoso, em parceria com o URMA 95, generoso sob o ponto de vista da primeira infância. E, bom, aí, basicamente, assim, a história a nossa jornada é essa. E aí, talvez a gente possa ilustrar compartilhando aqueles 2 vídeos, né, Heloísa, Michele, que nós mandamos. O que vocês acham? Estaria na hora de
rodar os vídeos. Vocês querem... Teve alguma coisa, Michele, que lhe chamou a atenção lá e que eu não compartilhei aqui? Não, para mim tá ótimo. Nossa, uma história e tanto, né? Como nós assim, eu acho que é uma missão cada vez maior de envolvermos a iniciativa privada nessa causa, né? E é difícil. É difícil, na verdade, para todas as causas, né? A questão da responsabilidade social é querendo ou não, é uma imposição até às empresas para que elas sejam bem vistas, né? Digamos assim, porém, ainda assim encontram inúmeros desafios, principalmente em termos financeiros, para poder abraçar, né, ações ações que possam expandir mais, assim como você realizou, né? Está de parabéns. Sim, podemos passar o vídeo. Heloísa, você quer falar alguma coisa? Não, pode passar o vídeo, vou deixar para as perguntas. Tá. Mas eu só queria, antes do vídeo, um minutinho só. Pode falar. Você, Marcelo, a parte que eu escutei, perdi uma parte, mas do que eu ouvi do seu conteúdo, muito interessante. Eu queria dizer que, se tudo bem para você, não ir de São Paulo, eu dou um estendido em Osasco, quero ver pessoalmente aí o trabalho de vocês, que a gente tem que estar junto das pessoas que estão fazendo bem nesse mundo, né? E eu fiquei muito impressionado com o que você apresentou. Meus parabéns para você, viu, Marcelo? Muito obrigado, será uma alegria. É só me avisar, vou deixar o contato aqui. A gente está em contato lá também no WhatsApp, mas será uma alegria recebê-lo. Tá bem, obrigado. Vou passar então aqui o vídeo, os 2 vídeos, né? Todos estão vendo? Estão vendo? Estamos. Sim. Só uma palavrinha, essa faixa amarela que tem no centro é uma faixa de deslocamento para as crianças, o que a gente chama de caminho-pipa. Ela vem lá do ponto mais alto até embaixo, onde as crianças, digamos, já se deslocam brincando. Tá? Recentemente, a gente estava visitando lá e foi a hora que chegou, as criançadas chegou da escola e aí já entraram no condomínio brincando aí nesse caminho divertido. Né? Então, só um pequeno comentário. Que lindo. Então, o ministro das Cidades, né, compareceu lá para ver e está estimulando aí a expansão do projeto para outros municípios. Aqui tem, sabe o quê? Tem o projeto PIPA, que isso é o que faz a diferença. Não basta o construtor vir aqui e entregar a quadra de futebol. Não basta só entregar a piscina. Não basta entregar o centro comunitário. Não, tem que ter amor. E aí é a diferença que você, Pedro Ivo, e toda a tua equipe, quando vocês trazem os projetos de vocês, o projeto PIPA, que eu vou levar lá para Brasília para mostrar para todo mundo como é que as pessoas, quando querem fazer, fazem com carinho, fazem com amor e fazem a diferença das pessoas. É isso aí, né, Pedro? A gente não
contra o... com relação ao que se faz com amor, né, não tem muito argumento, né? A gente aceita de bom grado, assim, porque são ações que, quando você coloca uma dedicação, você enxerga para além, né, das dificuldades, assim, aquilo que você pode alcançar, mesmo sendo difícil, e que isso vai fazer o bem, né? Isso repercute, não tem como, né? Repercute. Eu acho que essa ideia nossa aqui, da gente estar junto aqui hoje, justamente repercutir as políticas, né? Aqui, seja de que origem for, né? De que setor for, né? Seja setor público, privado, porque a nossa ideia é jogar as sementes para que elas cada vez cresçam mais, né? E esse trabalho na iniciativa privada é muito importante, porque a gente sabe que tudo que se faz para que a primeira infância possa ser bem cuidada é válido. Porque às vezes eu sempre falo assim, às vezes a pessoa acha que ela não pode fazer nada, mas às vezes dá uma carona para uma mãe que precisa chegar ao médico com seu filho já é uma grande ajuda, não é? Então a gente conseguir olhar para o lado e ver o que pode ser feito, né, para ajudar naquele dia a dia que é tão difícil, né, de cuidar das crianças. As crianças sentem o impacto. Eu achei muito legal isso que o Marcelo falou sobre o impacto das famílias. A gente pensa no impacto do meio ambiente, impacto em várias áreas, né? E das famílias, né? Quanto impacta isso? Essa pergunta a gente precisa fazer sempre. E ela tem sido feita de uns anos para cá, né? Não é recente, né? É recente se a gente for ver ao longo da história, né? O que a infância já viveu. É recente essa pergunta e ela precisa ser cada vez mais feita. Elô, você quer comentar? Quer elaborar as perguntas, trazer as perguntas? Sim, gostaria de parabenizar o Pedro pela iniciativa e pensar no cuidado, né? E a política ela é embasada no cuidado, né? Então, alguém que queira ter esse cuidado de olhar já conversa com a política, né? Que é embasada nessa questão do cuidado. Eu tenho algumas perguntas aqui, né? Tenho também, né, parabenizando ambos os palestrantes pelas iniciativas, né? E eu vou então só dando um gancho do que a gente está dizendo, já me dirigir ao próprio Pedro. Ele falou no começo, mas gostaria que ele trouxesse um pouco mais, porque sendo uma iniciativa não só, né, do setor privado, mas da sociedade civil, né? Porque aí ele está envolvendo também os colaboradores, né? E como isso reverbera. A sua iniciativa, Pedro, você explicou que ficou pensando na construção de creche, mas o que foi que te mobilizou mesmo a pensar num projeto, a iniciar esse projeto? Foi um desejo, uma consciência de voltar dessa questão social, a responsabilidade? O que foi que te levou, enquanto empresário, parar, né, o seu colega lá do supermercado, falou, não, eu tenho a minha atividade negocial, parar para destacar, né, o seu tempo, né, os seus colaboradores, para iniciar esse projeto? O que te mobilizou? Veja, na verdade, eu fiz uma escolha volta de 25, pouco mais de 20 anos atrás, de me tornar um empresário de impacto social. Sabe, digamos assim, a gente, no meio empresarial, especialmente pela Revolução Industrial, criou-se a questão da empresa com fim lucrativo. E foi bom, digamos, o mundo teve um progresso muito interessante, do ponto de vista da ampliação das empresas, mas há cerca de, como falei, pouco mais, eu tenho agora 66 anos, por volta dos meus 40, eu resolvi fazer, eu não vou dizer, uma mudança importante. A primeira mudança foi criar uma empresa de construção, que tem 23 anos, voltada para a habitação social.
Então, eu sou de uma família empresária, digamos, já tinha uma experiência empresarial bastante importante, mas não tinha me voltado ainda para um produto em que o resultado, o produto da empresa fosse um produto social. Então, esse foi o primeiro passo, né? De fato, é assim, a nossa empresa construtora é uma empresa que tem lucro, mas é o que a gente chama de lucro bom, tá? Não é o lucro como um fim, é um lucro como meio da empresa se expandir, se fortalecer, né? E o fim, na verdade, o fim é um impacto social. Ajudar muitas e muitas famílias que não têm uma casa decente a morar de forma digna. E aí o que aconteceu foi que com o passar do tempo, eu fui saindo da gestão da empresa, nós delegamos para 2 diretores, e eu fiquei com mais tempo para passear por aí em busca de novos desafios, com a intenção de ser mais um desafio de impacto positivo. E aí foi nessa ida na Prefeitura do Recife, numa conversa com o secretário, como falei aqui muito rapidamente, quando ele falou de falta em creches, aí, pum, né? Eu digo quase em tom de brincadeira, mas é verdade, quando eu saí lá da sala do secretário, que peguei o elevador da prefeitura, dali do 5º andar dele até o térreo, eu já tinha tomado a decisão que eu iria entrar por aí, pelas crianças. Não tinha a menor ideia por onde seria, mas eu sabia o que seria. Então, basicamente, foi um processo que foi amadurecendo a minha vida e que está sendo muito... foi por aí, foi uma junção de intenção com a centelha que veio externa, sabe, Heloísa? Entendi. Bem, muito obrigada. No chat, eu vou passar a pergunta do chat, Michele, pode ser? Pode sim, eu só queria fazer um comentário, né, Pedro, a gente... Às vezes você vai para um lugar e nem sabe o que vai desenrolar daquilo, né? Assim, ouve pessoas falando alguma coisa e você não sabe o que vai acontecer depois, né? Sabe que esse projeto Afim aqui existe há 8 anos e ele nasceu numa situação assim. Eu estava num seminário e estavam falando sobre a primeira infância e falaram assim, então nós vamos abrir um edital sobre experiência de primeira infância e tal, traga os seus projetos, tá? Eu não tinha nada, eu não tinha nada, mas eu pensei assim, bom, acho que eu vou fazer alguma coisa, né? Então veja o que se tornou, né? Quanta coisa já foi feita e é isso, é pegar a gente na situação naquele momento, é o momento certo, você está predisposto e aí as coisas acontecem, né? Interessante. Elô, se você quiser seguir, pode seguir. Para o Marcelo, é uma pergunta, acho que a de maior interesse dos nossos participantes é saber como estruturar, né, o programa ACT, então querem saber de que secretaria, né, o orçamento sai, né, e quais os profissionais, como é a formação das equipes, né, se há também formação, treinamento para multiplicadores, e era uma pergunta que eu tinha anotado, acho que que resume isso, como trazer o programa ACT para o município, como é que isso foi feito e estruturado? Só para complementar, Elô, e também pergunta se vai disponibilizar material, se pode conhecer. Então, como eu falei no início, né, assim, quando foi criada a secretaria com essa finalidade, né, a cidade de Osasco, ela já na gestão anterior, ela tinha
um slogan, né? Prefeitura do Trabalho, Cidade da Família, né? Então, a cidade é muito conhecida por suas empresas, etc. Então, a gestão anterior, ela entendeu que era o momento de investir nas famílias, porque é uma cidade com um PIB muito alto, tem muitas empresas, foi feita toda uma estratégia de atração de empresas, mas entendeu que era importante investir no desenvolvimento das pessoas. E as pessoas estão nas famílias, né? Então, começou esse movimento, e aí isso culminou, iniciou-se na Câmara Municipal da cidade, foi criada uma frente parlamentar de promoção da família. Então, um vereador, que hoje é deputado estadual, o deputado Rogério Santos, deputado no estado aqui de São Paulo, ele era vereador no município, ele que iniciou essa discussão. Como era possível criar uma cidade que fosse mais receptiva, mais favorável ao desenvolvimento das famílias, né? Como aliar aquele desenvolvimento econômico que a cidade vinha conquistando nos últimos anos com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento integral das pessoas, né? E aí isso culminou com a criação da secretaria, porque o que se identificou? Que várias políticas já eram feitas, mas a gente não sabia qual era realmente o impacto que aquilo tinha sobre as famílias, e a gente, muitas vezes, essas várias ações não estavam articuladas. Então, esse era o grande desafio. Então, quando a gente chegou, e aí eu fui convidado para iniciar esse trabalho, eu não sou de Osasco, eu sou baiano, então boa parte da minha vida foi desenvolvida na universidade, né, como estudante, depois como pesquisador, professor, etc. E a minha entrada para a política pública ela é mais recente, se deu em 2019, então eu recebi esse convite para vir e para ajudar a construir esse trabalho aqui. E aí a primeira coisa que a gente verificou no diagnóstico que a gente fez foi justamente ver que muitas dessas crianças, por exemplo, na gestão anterior, quando eles chegaram, a gente tinha 12 mil crianças esperando uma vaga de creche. Só que isso já tinha reduzido muito, tanto que ele encerrou o último mandato com essa fila praticamente zerada. Porém, os maus tratos contra as crianças não diminuíram, pelo menos os dados aumentam. Então, ou seja, por quê? Porque as crianças não... A creche é muito importante, mas não é suficiente, porque as crianças voltam para uma casa, e é importante que essa casa seja um ambiente adequado para elas, né? Então, quando eu vi esses dados da cidade, eles falaram, olha, mas a gente tem creche, as creches aqui funcionam muito bem, as mães têm lugar para deixar os filhos, a gente não entende por que isso está acontecendo. E eu falei, olha, talvez a gente precise investir nas competências familiares, né? E aí a gente começou esse diagnóstico, e aí Osasco foi o primeiro município que tomou essa iniciativa de implementar por conta própria o programa ACT, né? Então o programa ACT já tinha sido implementado em outros municípios, né? Tem a experiência lá do estado do Ceará, que é resultado de uma parceria da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Fundação Pórticos, né, que aportou recursos, e o IVPESP, que é um instituto, né, ligado à USP, que faz a capacitação dos profissionais. Mas Osasco foi o primeiro município que tomou a iniciativa. E a gente fez isso por quê? Porque a gente procurou um programa que fosse baseado em evidências e que tivesse já avaliação de efetividade, né? Então, esse foi o nosso critério. Então, como nós fizemos? Nós identificamos profissionais que já têm vínculo com a comunidade, então tem os assessores pedagógicos, são profissionais da educação. Então, nós selecionamos, são 70 profissionais, quando a gente chegou tinham 70 profissionais desse, que faz essa interação escola e comunidade. Então, selecionamos, contratamos o Instituto IVPESP para ter a formação dos facilitadores, né? Porque no Brasil a gente tem 2 Master Trainers certificadas pela APA, o programa foi desenvolvido pela APA, pela Associação Americana de Psicologia, e a gente tem aqui no Brasil a professora Maria Beatriz e a professora Elisa Altafim, né? Então, a gente contratou a formação, formamos inicialmente 20 profissionais, 20 facilitadores para aplicarem o programa, e a gente produz os materiais, mobiliza as famílias e aplica na escola. Então, é o resultado de uma parceria. O recurso, né, para aplicação do programa é um recurso discricionário da Secretaria da Família, e a gente faz isso em parceria com a Secretaria de Educação. Então, o espaço de aplicação é na escola. Então, o município, para ter isso, o que ele precisa fazer, e a gente está expandindo isso, outros municípios estão interessados, então ele primeiro precisa formar facilitadores no município, para isso ele precisa contratar o IVPESP,
e depois produzir o material, que basicamente são cadernos de atividade, né, dos pais. Cada vez que você forma um facilitador, esse facilitador ele recebe o material didático, né? Então tem as 8 reuniões, o programa é manualizado, isso é uma das vantagens do programa. Por quê? Porque você tem uma estrutura para seguir, né? Então muitas vezes a gente tem muitos programas que capacitam profissionais para atuar junto às famílias, mas a gente não sabe a qualidade dessa atuação. Por quê? Porque essa atuação se dá muitas vezes a partir de uma combinação entre o repertório do profissional mais aquela formação. Então, quando a gente tem um manual que discrimina detalhadamente as atividades, a gente tem uma garantia maior que, de certa forma, todas as famílias vão receber a mesma dose, né, por assim dizer, do programa, ou seja, vão receber o mesmo conjunto de informações. Então, basicamente, para levar para o município, o Estado, para levar para o município, é preciso formar facilitadores, né, nesse curso de facilitadores. É um curso que tem uma carga horária de 60 horas, são 16 horas presencial e mais atividade de preparação. Em torno de 2 meses, a gente formou os profissionais. Então, a gente formou os profissionais entre setembro e outubro de 2023, e em novembro eles já começaram a aplicar o programa. Então, basicamente, foi essa estrutura, e depois, claro, tem que monitorar a implementação. Então, a equipe da Secretaria da Família, ela monitora a implementação. O que é interessante notar é que é um programa custo-efetivo, ou seja, então você tem um custo muito baixo, né? A gente, por exemplo, cada família do programa ACT, a gente não chega a gastar R$600 por família para aplicar o programa. Então, é muito baixo, considerando a transformação que a gente produz. Então, incluindo todos os gastos, desde esses bônus, esses brindes, passando pelos facilitador, pelos lanches, ou seja, tudo que é necessário para esses 2 meses, a gente não chega, está entre R$500 e R$550 o custo por família. É um custo muito baixo, porque se a gente pensar a negligência, o que a negligência gera em termos de custo para a sociedade, não só para o desenvolvimento da criança. Imagine uma criança dessa ser institucionalizada. Aqui em Osasco, o custo de uma criança numa instituição chega a R$8.000 por mês. Isso é o custo financeiro. A gente não está contando o custo afetivo, humano, o custo para o desenvolvimento dessa criança, etc. Então, isso é só o que a prefeitura tem que gastar se uma criança for retirada do convívio familiar e for para uma instituição, para um abrigo. Esse valor varia de uma cidade para outra, mas a gente não tem nenhuma dúvida de que essa criança vai estar numa condição muito ruim para o seu desenvolvimento, tirada do convívio familiar, né? Então, se você pode investir menos de R$600 uma única vez por família e prevenir a ocorrência disso, ou seja, não tem nada mais barato, né, para fazer. Agora é preciso que a gente mobilize as pessoas, né? Porque foi um pouco o que eu fiz lá quando cheguei na cidade, né? O pessoal, mas como é que a gente vai fazer isso? Não tem recurso. Eu falei, gente, como que não tem recurso para investir uma única vez um valor que pode diminuir o custo, né? E se a gente pensar nas outras repercussões da melhoria da parentalidade, uma criança em São Paulo na Fundação Casa, quanto é que custa? Quanto que custa por mês uma criança na Fundação Casa? Quanto que custa num abrigo? Quanto que custa a evasão escolar, né? Porque hoje a gente está fazendo um programa, né, o programa Pé de Meia, para tentar reverter. Só que esse estudo que eu mostrei na apresentação mostra que a qualidade dos cuidados nos 42 primeiros meses de vida é um dos principais preditores da evasão escolar. Então, assim, por que a gente vai esperar a criança chegar na adolescência para a gente pensar no problema da evasão escolar? Tem que pensar desde o momento que ela está sendo gestada, né? No ventre da mãe, que a gente tem que pensar como que essa criança vai se desenvolver. E a parentalidade é um elemento fundamental para isso. E assim, o número de intervenções que esse indivíduo vai precisar ao longo da vida para suprir tudo o que faltou, né? Fala assim, igual você falou, no abrigo, a Fundação Casa e tudo, que são estruturas que acolhem a criança ou adolescente numa situação limite, né? Assim, drástica, né? Mas, mesmo as que não estão nessa situação, quanto de intervenção vai precisar, né? Psicológica, psiquiátrica, isso se não
se a gente não encontrar esse indivíduo num cenário de criminalidade, enfim, de fato, é só colocar no papel para se convencer de que realmente a gente tem um caminho bom para seguir, que dá certo, né? Que não é gasto, né? É um investimento, né? Exatamente. Um estudo feito aqui na região metropolitana de São Paulo, um estudo epidemiológico, mostrou uma prevalência de 1 para 4 em termos de transtornos de saúde mental em crianças na idade pré-escolar. 1 em cada 4 crianças na idade pré-escolar tinha algum sintoma internalizante ou externalizante de saúde mental. Transtorno opositor desafiador, ansiedade, ou seja, vários transtornos. 1 para 4. Imagine o custo se você for, de fato, tratar essas crianças. Agora, a conclusão do artigo diz o quê? Que essa prevalência está associada a relações familiares estressantes e baixo capital social. Então, o que você tem que fazer? Você tem que prevenir, você tem que proteger as crianças de crescerem num contexto familiar marcado por relações estressantes. Isso é muito mais barato do que investir em tratamento de saúde mental para essas crianças quando elas chegarem na adolescência. Sem dúvida, e a gente sabe que muitos casos, às vezes, não são nem questões de medicamento mesmo, não seriam necessários medicamentos, é mudança de estilo parental, né? Porque a criança responde rápido quando existe uma mudança, né? E aí, aquilo que parecia uma enfermidade, na verdade, era uma carência afetiva, enfim, né? Olha, eu queria agradecer aqui a nossa Ivânia Guest, né, que até... deixei ela aqui, não sei se ela gostaria de falar alguma coisa, mas, de qualquer forma, agradecer, porque se esse evento está acontecendo com vocês aqui, como palestrantes, é por causa dela, porque conheci o Marcelo a partir do convite dela, né, para ir para Osasco, participei do evento do Pacto, de 5 anos do Pacto Nacional lá em Brasília, porque ela me levou a essa oportunidade, né, entre tantas outras aí que me proporcionou. Ivânia, sempre gratidão para você. E diga aí, se queres falar. Eu estou sem microfone ainda. Não, dá para te ouvir já. Dá. Não, eu queria só ressaltar realmente assim a alegria de vocês existirem, né, doutora Michele, realmente colocando em prática assim essa visão de um judiciário que promove, né, a condição do direito acontecer, das famílias exercerem sua função, não só penaliza, né? Então assim, o projeto AFIM representa isso, né, junto com a doutora Heloísa aqui sempre presente. E vocês aqui representam exatamente, acho que essa estrutura, né, a condição de cuidar da primeira infância é cuidar da família, e as famílias só vão conseguir cumprir sua função também quando as empresas apoiarem as famílias. Então, acho que a gente fechou a cadeia aqui, né? É o direito que a família precisa, com a política pública, com metodologia muito embasada. Acho que o Marcelo foi muito feliz de trazer toda essa evidência científica também, fazendo política pública com base em ciência, e o Pedro Ivo colocando essa realidade, como é gratificante para o empresário também ter responsabilidade social, não é simplesmente uma obrigação, é uma oportunidade, né? E não é, assim, um prejuízo. Eu acho que, às vezes, parece que se você fizer um trabalho social, você vai estar tendo prejuízo, e você faz essa clareza dizer que continua tendo lucro, e, ao contrário, você gera um outro tipo de capital, e que vai justamente promover até que as empresas se desenvolvam, porque como as empresas vão se desenvolver se não promoverem o desenvolvimento humano dos próximos também profissionais. Então, foi muito lindo ver hoje tudo isso conectado aqui, né? E como a primeira infância, ela realmente responde a tudo que a gente sempre sonhou, né? De uma família fortalecida, de uma empresa que realmente é cidadã também, de um judiciário que realmente é promotor da condição do direito ser efetivado. Então, assim, dizer que vocês deram esse exemplo de rede, né, e que o Pacto da Primeira Infância tentou valorizar. Se fosse um empresário sozinho, um gestor público sozinho, uma juíza sozinha, não funcionaria. Mas aqui todo mundo junto realmente precisa ser multiplicada essa brilhante composição que a doutora Michele orquestrou mais uma vez, e é uma honra poder estar fazendo parte desse processo assim em rede. Parabéns, foi muito, muito lindo. Obrigada, Ivânia.
É um prazer te ouvir, ter você aqui com a gente. Você falou juíza sozinha, né, empresária sozinha e tal, mas e você tá a psicóloga também conectando todo mundo, né? A gente precisa de pessoas assim, né, que sem preconceito vai nos ligando e formando essa rede. A gente precisa de mais pessoas assim. Olha, tem vários comentários no chat aqui. Heloísa, você chegou a identificar mais alguma pergunta? Marcelo, quer a palavra? Você quer falar? Daí comentário. Pode falar, Marcelo. Só um comentário breve aqui sobre essa questão da empresa, tá até antecipar, dar um spoiler aqui para vocês. No dia 27 de maio, agora, a Prefeitura de Osasco vai lançar o programa de Equilíbrio Trabalho e Família, um programa municipal de Equilíbrio Trabalho e Família, justamente para incentivar e reconhecer publicamente empresas que apoiam as famílias, né, que reconhecem a sua responsabilidade no desenvolvimento das famílias. Então, a gente vai ter um evento. Vou mandar em breve, doutora Michele, o convite, né? Se a senhora puder participar, seria uma alegria. Doutora Heloísa também estão aqui próximos de nós. A gente vai ter um evento, temos uma convidada que é a Patrícia Frossar, que é o Country Manager da Philips no Brasil, e a gente vai falar um pouco sobre equilíbrio trabalho e família, e depois vamos lançar o programa municipal justamente para ajudar as empresas a implementarem essas medidas e também reconhecerem aquelas que aderirem também, né? Então, é uma iniciativa muito, muito interessante, e em breve a gente vai ter mais essa ação aqui no município de Osasco. Olha que maravilha, hein? Vânia, quer falar? Então, se for possível, a gente está aqui hoje com duas pessoas muito incríveis também que participaram desde o início do Marco Legal, que é a Marilena Flores, que foi a representante do direito ao brincar, né? Eu acho que congrega muito também com isso que o Pedro Ivo mostrou do Espaço ao Brincar, que é da IPA Brasil. Eu acho que ela também poderia, assim, falar do que ela achou aqui, e a Maristela também, que ajudou a fazer o Plano Municipal de Forquilinha, que foi outro piloto do Pacto. Acho que é uma honra a gente ter essas pessoas aqui representando a região sudeste também. Vocês já estão, né? A Marilena Flores, mas que é nacional, inclusive é uma associação internacional aí para o Brasil, né? Na referência da importância do brincar. Eu habilitei aqui a Marilena. Agora a Maristela, qual é o sobrenome dela? Cizesc, que também era da Pastoral da Criança, que fez um trabalho de cobertura muito importante também, favoreceu muito o direito ao brincar para as famílias, né? Acho que aqui realmente tem essas representações do pacto que mostram a força do como a FIM, né, tá agora no país todo. Muito lindo. Que bacana, muito bom. Maristela, quer falar então? Sim, Opa, obrigada, boa noite a cada um e cada uma. Ivânia, é um prazer estar aqui com você, doutora Heloísa, um prazer vê-la. Eu já havia escutado falar da senhora, Marcelo, Michele, o Pedro, já uma vez participei do conselho online. Eu creio que esse momento eu achei assim rico demais. Quando nós cuidarmos, a doutora Zilda sempre trazia para nós, e do Angélico Sândalo Bernardino, que faleceu no dia 15, agora recentemente, que foi bispo emérito da Diocese de Blumenau, de onde eu vivo hoje, ele sempre dizia que cuidar da criança é investir no país. Quando entendermos que cuidar da criança é um investimento grandioso, as próprias igrejas parariam de fazer sermões e investiriam somente na catequese, na primeira infância e nas pastorais que cuidassem da infância. Então, é um prazer estar aqui com você, acompanhei desde o início e um prazer realmente ouvi-los. Muito obrigada. Obrigada, Maristela, pelas suas palavras, pela sua participação ativa aí com a gente. Bom, a Heloísa, eu acho que tem, então, alguma pergunta, é isso? Eu não sei se é a Marilena também, a Marilena Flores. A Marilena agora parece... Eu não sei se estão me vendo e me ouvindo, porque no meu aqui não aparece. Ouvindo, não sim. Aparece. Vendo, não. Vendo, acho que vai abrir agora.
Não sei, não aparece a minha imagem. Bom, tudo bem, não estão perdendo nada. Imagina, pode falar. Eu quero cumprimentar a todos pelo encontro, né, por essa live. Desculpe, eu tive que sair por um momento, tive uns problemas aqui para resolver, mas e cumprimentar também o senhor Pedro Ivo pelo projeto, por incluir, por focar no brincar. Eu trabalho nessa área há mais de 60 anos, 70, eu acho. E há 40, 50 anos que eu sempre atuei na área de saúde mental e de defesa dos direitos da criança, e o brincar é o mais poderoso aliado de todos os projetos com foco na primeira infância, porque brincar para a criança é fundamental, não é opcional, né? E para os pais e as famílias, eu sempre trabalhei muitos anos, eu sou assistente social por formação, trabalhei por muitos anos com famílias, e a questão dos vínculos pessoais, os vínculos familiares, é essencial. Uma vez eu até escrevi para um presidente da República, que nós tínhamos um convênio, e eu disse, a marginalização social começa na família e na marginalização escolar. Então, os programas das políticas públicas geralmente focam no adolescente, focam no adulto, não é, infrator, na violência, e se esquece de onde ela começa, das raízes, né? Então, eu quero cumprimentar o Marcelo por esse programa da família também, que é essencial. A família é o principal aliado do desenvolvimento da criança. Não importa o tipo de família, nós temos N modalidades de família hoje em dia, e elas todas precisam ser cuidadas tanto quanto as crianças, né? Porque são elas que dão toda a estrutura. É o que eu escrevi aqui. É um jogo do ganha-ganha. Ganham todos. Ganha a sociedade, ganha a família, ganha a criança e ganham as empresas do desenvolvimento. Se fala tanto em desenvolvimento econômico, né? O foco das políticas geralmente é esse, mas para quem promove esse desenvolvimento e para quem é o ser humano. Então, a gente tem que focar mesmo no ser humano e na criança. E ainda hoje eu estava dizendo numa outra reunião, na Escócia, por exemplo, que existe o Ministério da Criança, e lá o programa chama A Criança Está no Centro. E é verdade, né? Principalmente a criança pequena. Então, a criança tem que ser o centro de tudo, não é só o que está na Constituição, artigo 227. Então, finalmente, quantos anos que a gente vem acompanhando as políticas públicas no Brasil, e finalmente está se dando o real valor para esse trabalho com as famílias, com foco, né, na criança, a criança no centro. Então, eu quero cumprimentar a todos e dizer que estou muito feliz, principalmente a Ivânia, que tem sido uma grande parceira, uma lutadora que abre caminhos, né, Ivânia, para todo mundo vir depois. Então, o poder público, o sistema de garantia de direitos, a sociedade civil, todos precisam estar envolvidos, né? Nós, lá da IPA no Brasil, nós trouxemos a questão do brincar em 97, porque ele é uma organização internacional fundada na Dinamarca nos anos 60. E nós trouxemos para o Brasil em 97, de lá para cá, nosso foco é a capacitação das pessoas. E é uma capacitação continuada, porque eu sempre falo que existem 4 etapas para qualquer movimento. O primeiro é a sensibilização, que eu acho que já tem sido feita, que é justamente pegar a emoção das pessoas. A segunda é a informação, que já existe, nós temos planos. A terceira é a capacitação. Só aí que entra a mobilização. As pessoas só se mobilizam quando elas estão devidamente sensibilizadas e capacitadas. Então, eu faço um apelo para que essa capacitação específica faça parte de todos os programas e projetos voltados para a primeira infância, porque quanto mais pessoas conhecerem profundamente a questão, nós vamos ter verdadeiros defensores
e políticas adequadas, que ainda faltam, infelizmente, bastante na maioria dos municípios, né, do nosso país. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Boa noite, obrigada, Marilena, pelas suas palavras, sempre de incentivo, né, a todos nós. É um prazer tê-las aqui conosco também. Heloísa, quer colocar aquela pergunta, então? E aí a gente já vai encaminhando para o final, né? Para as considerações. Sim, após esse congraçamento, né, a doutora Ivânia nos permitiu, e um dos pontos mais que me emocionou hoje aqui nesse lugar foi ouvir o Pedro Ivo pedindo, né, pedindo ao Marcelo, ou dizendo, eu quero te visitar, né? Então, toda essa repercussão que gera, né, encontros como esses, e vai criando essa grande teia, né, de conhecimento e, como disse a Marilena, para chegar a uma mobilização, né? Tem mais uma pergunta no chat para o Marcelo, e eu vou até juntar outra. Você mencionou que seriam mediadoras da educação que estariam nesse papel das profissionais, né, que foram capacitadas para o programa. E aqui a pergunta da nossa participante, ela diz que ela é do SUA, trabalha no SUAS, né, e pede um pouco para ser dito como que fica, ou como que está o papel dos CRAs, né, os CRAs que têm dentro do poder público, esse papel, né, de trabalhar o fortalecimento de vínculos familiares, né, como é que está a estruturação desses CRAs, né, e como que dá se tem algum alinhamento com a atuação deles. E aproveito, né, e pergunto também se o Marcelo, para o Marcelo comentar se você, desde 23, né, que você está com o programa, se vocês já mediram resultados, né? Então, você mencionou, tinha as vagas em creche estavam garantidas, mas os maus tratos continuaram. Então, já conseguiu se medir um resultado, por exemplo, nesse sentido, de redução, né, de notificações relacionadas à própria violência ou a outros problemas que teriam, e a adesão das famílias ao programa. A gente viu nas fotos, só tem mãe, né? Como sempre, né? A gente não vê os pais, não sei se, né, horário de trabalho ou outras razões que possam ter, né? Mas como é a adesão das famílias ao programa? Então, a gente trabalha, a Secretaria da Família trabalha em parceria com a Secretaria de Assistência Social e com a Secretaria de Educação. No caso, como eu falei no início, a gente também aplica o programa Famílias Fortes. Nesse, a gente tem um envolvimento maior da assistência social. A gente sempre usa o espaço da escola como o espaço para implementar, porque é o equipamento que a gente tem em maior número, né? Então, a gente tem 9 CRAs na cidade, temos 153 escolas, né? Então, é para a gente chegar mais próximo das pessoas. Mas no caso, por exemplo, do Famílias Fortes, os facilitadores são profissionais também da assistência social, especialmente educadores sociais, né? No caso da educação, no caso do programa ACT, a gente optou por envolver os profissionais da educação, porque o ACT ele tem uma exigência de formação de nível superior para os professores, para os profissionais, e tem que ter já a experiência de experiência prévia de trabalho com crianças nessa faixa etária. Então, a gente teve mais dificuldade de encontrar esses profissionais na assistência. A gente vai ampliar o número agora de facilitadores, e aí a gente já vai abrir para outros profissionais também da prefeitura que poderão participar da capacitação. Então, a gente tem essa articulação grande com a assistência também para implementar os programas. Agora, com relação à mobilização das famílias, a gente tem diversos fatores. Por exemplo, no caso do programa Famílias Fortes, a gente tem uma participação maior de pais, né, de homens também, né? Mas sempre na ordem ali de 70% de mães, 30% de pais, 80% de mães, 20% de pais, mais ou menos. É uma coisa que a gente faz, incentiva, sempre que uma mãe se inscreve, a gente pede para ela convidar o pai da criança, que muitas vezes não tem mais o vínculo conjugal, mas a gente sempre orienta para fazer esse convite.
Aí tem diversas razões. No caso do programa ACT, a gente tem que oferecê-lo no horário comercial, porque é onde a criança está sendo atendida e a criança não pode participar do encontro, até porque fala de violência, etc. Então, a criança não pode estar acompanhada dos pais. Então, por isso que a gente coloca entre 7h30 e 4h30, porque é o horário que a gente tem garantia que a criança está sendo atendida pela escola, senão a mãe precisaria ter uma pessoa para ficar cuidando da criança para participar. Aí o que a gente faz com relação ao trabalho é um atestado que a gente dá para os pai, mãe é o responsável que participa, né, para eles entregarem na empresa. Algumas empresas aceitam, outras não aceitam, né? Então a gente não tem a garantia, mas a gente sempre emite um certificado de participação do encontro, né, como um atestado de comparecimento que ele pode levar. Em geral, os que apresentam conseguem. A gente explica que são 8 semanas, que vai acontecer sempre naquele horário. Em geral, a maior parte das empresas aceitam, mas a gente não tem essa garantia. Então, é um desafio mobilizar as famílias, né? Como eu falei no início, as famílias que se predispõem a participar são aquelas que já têm uma sensibilidade com o exercício mais adequado da parentalidade. O nosso desafio é trazer essas outras famílias. E aí, nesse caso, a gente conta muito com o apoio dos profissionais de educação, que já tem um vínculo. Então, é a professora que convida, é a diretora da creche que convida, né? Então, a gente nota que quando os gestores das unidades de educação estão mais engajados, a gente tem uma participação maior. Tem escolas, por exemplo, que a gente abre uma turma e tem que fazer 2, porque tem 30 famílias interessadas, né? A gente estava pensando em fazer para 12 famílias e acaba tendo mais de 30 inscritos. A gente tem que fazer 2 turmas. Mas em outras a gente não consegue preencher as 12 vagas, né? Então a gente vê que o engajamento dos gestores da educação é muito importante porque eles fazem esse convite. Então a gente fez uma avaliação, só para dar um exemplo para vocês, a gente tem um folder do programa que a gente distribui na reunião de pais. E ali tem um link para inscrição. E a gente até então não tinha avaliado, e no último ciclo a gente resolveu avaliar de onde vinha a inscrição. E a gente passou um link para os gestores e professores e outro link no folder. E a gente percebeu que 97% das inscrições vieram do link que a gente passa para professores e gestores, e só 3% vinha no folder. O que a gente fez? Paramos de produzir esse folder, porque não faz sentido, porque não é por ali que as famílias vêm. Ou seja, então esse envolvimento, esse engajamento da gestão, que são profissionais que estão mais ali no dia a dia com eles, faz toda a diferença. Então a gente também tem todo um trabalho de mobilização, de sensibilização de professores. A gente agora vai começar a implementar um programa de parentalidade para professores, cuidadores de escolas, justamente para que eles tenham a sensibilidade para entender o quanto que aquilo impacta no desenvolvimento da criança e quantos desafios que eles enfrentam ali podem ser melhorados se a criança tiver uma interação melhor. E sempre numa perspectiva de melhorar a relação e não culpabilizar, porque às vezes os profissionais falam, a família não ajuda, a família não está presente, né? Mas só reclamar da família não resolve, né? Então a gente está querendo também instrumentalizar mais os profissionais para que eles tenham estratégias mais eficazes, inclusive de comunicação com as famílias, que às vezes eles se comunicam ali. Sobre avaliação, a gente vai começar agora no 2º semestre a avaliação, e o que a gente já tem, inclusive a gente vai fazer uma avaliação de efetividade do programa, então a gente está numa fase de contratação, mas o que a gente já tem é o retorno dos profissionais. A gente tem um retorno muito positivo dos gestores. A gente tem casos, por exemplo, tem diretor de escola que fala, olha, eu estava com um relatório de uma criança para mandar para o conselho tutelar, a mãe começou a participar do programa, eu engavetei o relatório, né? Porque eu vi a mudança na família. Então, o que a gente tem colhido são os depoimentos dos gestores e dos professores, né? Para a gente ver, olha, essa família está mudando, então o que a gente tem ainda são esses relatórios, esses depoimentos, né, de gestores das escolas pelas quais a gente passou, né, naquele número de escolas lá. Agora a gente vai fazer uma avaliação de efetividade que deve iniciar no 2º semestre e deve durar até o ano que vem, e a gente vai ter resultados para o final de 2026. É muito interessante essa avaliação, essa experiência do link, né? Porque mostra o quanto faz diferença o contato humano, né? Não é só o papel lá com o link, tem alguém que vai lá e acolher essa família e explicar e
convencer, né? Convencer. Então faz toda a diferença. Muito bom, parabéns. Acho que vamos caminhando para o final, já são 9h30, né? Está muito bom o debate, mas precisamos todos descansar. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação aqui ativa. Tivemos várias manifestações no chat, quando vocês tiverem oportunidade de dar uma olhadinha. As perguntas ao público, as nossas convidadas aí que participaram conosco agora, os palestrantes, uma honra, uma alegria poder contar com vocês, toda essa experiência, contar para a gente e disseminar toda essa coragem, né? Porque é um ato de coragem. São inúmeros desafios, né? E aí, dando um passinho a mais, aqui e ali a gente faz mais. Então, parabéns para vocês, muito obrigada pela disponibilidade. E eu gostaria de dar uma palavrinha para vocês fazerem suas considerações finais. Ou quem quer falar? Quer falar primeiro, Pedro? Minha palavra é uma palavra de agradecimento, de admiração à jornada de vocês, o empenho. Quero mandar também meu oi para a Ivânia. Ivânia, incansável nessa jornada aí. E, enfim, é isso aí, é uma palavra de admiração e agradecimento a vocês todos. E parabéns pela contribuição. As próximas gerações agradecem. Marcelo? É isso, só. Só queria também reiterar agradecimento, parabenizar pela iniciativa, né, pelo trabalho, doutora Michele, doutora Heloísa, Ivânia, que está sempre mobilizando todo mundo, sempre juntando as pessoas aí. Muito obrigado, Ivânia, Maristela, todo mundo que falou aqui, todo mundo que participou aqui hoje, Marilena. É uma alegria muito grande estar com vocês. Deixei aqui meus contatos no chat, caso alguém tenha mais alguma dúvida, queira mais alguma informação, estou à disposição. Pedro Ivo, fico aguardando a sua visita. Muito bom. Então, esse evento ele foi gravado, né? Nós vamos disponibilizar no canal do Projeto Afim, no YouTube, tá bem? Para que todos possam novamente compartilhar. Muito obrigada a todos. Boa noite, bom descanso. Um abraço a todos. A Ivânia quer falar? Desculpa, Ivânia. Não? Um abraço a todos. Tchau, tchau.